E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, o último podcast do Brasileirão, né, antes da parada da Copa América. Então, vamos a esse podcast, né? Pessoal, eu vou retomar o formato do podcast que eu tava fazendo no ano passado, né? Comentar mais sobre os times do topo da tabela e um pouquinho, talvez, um ou outro no meio da tabela, lá da zona do rebaixamento, tentar comprimir um pouco mais, né, enxugar um pouco aqui, fazer um podcast um pouco mais curto para não ficar tão cansativo também, né? Já fica o convite aqui, se você quiser que eu fale de um time, do seu time de coração, comenta aí. Mas eu vou fazer mais o formato do ano passado mesmo. Acho que rende mais discussão, né? Rende um pouquinho mais discussão. Então eu vou acabar tomando um pouco desse formato. Mas hoje falar brevemente de todo mundo, né? Afinal de contas, é o último podcast antes da parada da Copa América. Depois a gente vem aí. Vou fazer o podcast da Copa América também, comentar alguns jogos. É, Vamos começar pelos jogos de quarta-feira, né? O Grêmio venceu o Botafogo fora de casa. Vitória importante para o Grêmio. O Grêmio começa a escalar de uma forma importante, né? Segunda vitória consecutiva aí. Então, isso é interessante, né? Interessante porque condiz com o discurso do Renato Portaluppi, que vinha falando, cara, alguém tem dúvida que o Grêmio vai subir? Ele falou isso e eu falei. Quando o Renato Gaúcho fala essas coisas, eu, cara, eu não vejo como deboche, como falta de respeito. É um cara que ele conhece o time melhor do que ninguém e vem liderando esse time muito bem ao longo dos últimos anos. A partir do momento que ele falou aquilo, eu realmente confio que o Grêmio vai escalar de uma forma bastante significativa, né? Tão levando a sério e a gente vem vendo os resultados acontecendo. Então, uma vitória importante, muito importante mesmo, porque foi fora de casa. O Botafogo até então estava lá no G4 e aí cai algumas posições agora. Então, para o Grêmio, muito bom. Para o Botafogo, tem um jogo a menos, né? Digamos assim, tem pontuações aí pendentes. Tudo bem que o Botafogo perdeu para o Palmeiras, mas esse jogo será julgado na semana que vem ou na outra, se eu não me engano. Mas esse jogo ainda vai ser julgado, né? Para ver se vai ser anulado. Mas enfim, as pontuações não são computadas. Eventualmente, né, numa eventual redisputa dessa partida, o Botafogo pode aí conseguir alguns pontos, mas até então esse jogo não está fazendo diferença. Né? Para o Palmeiras também não está fazendo diferença. Vou falar do Palmeiras ainda, segue muito líder. Né? Segundo jogo que eu queria comentar, Fortaleza e Cruzeiro. Cara, que fase do Cruzeiro. Falar desse jogo é falar da fase ruim do Cruzeiro, né? Rolam boatos aí de que o Mano Menezes já começa a ser contestado, né? Já não tem o trabalho tão tranquilo, né? Não tem mais aquela tranquilidade para trabalhar, né? Um cara que o Cruzeiro não é só o Mano Menezes, mas o Cruzeiro é um time que eu venho frisando aqui. É um time muito forte em competições de mata-mata e já no ano passado a gente já vinha vendo um Cruzeiro que tudo bem que não foi uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, como a gente está vendo agora, mas desde o ano passado já ficou meio visível que o Cruzeiro não é um time muito forte, né, em campeonatos de pontos corridos. A gente está vendo isso de novo. O Cruzeiro termina essa primeira parte aí do Brasileirão na zona do rebaixamento, né, e não é nem o primeiro time ali na entrada da zona do rebaixamento, é o segundo, né? A Chapecoense é o 17º, o Cruzeiro termina em 18º. Então, assim, é um resultado talvez dos piores possíveis, né? Não adianta a gente, isso eu venho falando aqui, não só eu, mas todo mundo, não adianta você fazer uma grande campanha é, num, numa Copa do Brasil, numa Libertadores e esquecer do Campeonato Brasileiro. Não adianta você ser campeão de um torneio e ser rebaixado. Como eu já falei aqui, aconteceu com o Palmeiras, né? O Felipão foi campeão da Copa do Brasil, mas naquele ano o Palmeiras foi rebaixado, né? Depois o Felipão foi para a seleção, enfim. Mas não adianta. Uma coisa para mim não compensa a outra. Claro que é sempre bom ganhar um título, é muito legal, mas não pode tirar o olho. E o Cruzeiro não tem time para estar ali. Isso eu venho falando. Eu acho que o Cruzeiro vai subir, eu acho que o Cruzeiro vai subir, mas se continuar levando da forma que vem levando, é, não digo que corre risco agora porque está muito cedo, mas assim, tá empurrando com a barriga, vamos ser bem sinceros. Ah, tá cedo, a gente tem um time forte, a gente vai subir, enfim, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Quando for ver,
vai ficar com uma situação difícil, né? Vai ficar com aquela pressão e a gente sabe que jogar sob pressão é sempre um componente a mais, né? Sempre atrai resultados negativos, né? Então, ficar de olho, né? Ficar de olho. Eu realmente espero que o Mano Menezes continue no cargo. É um técnico, talvez, um dos melhores que a gente tem em atividade, na minha opinião, né? Ele fez esse Cruzeiro que a gente viu hoje, um Cruzeiro que ganha um título por ano aí, vem muito bem o Cruzeiro, né? Então, eu acho que tem que dar continuidade. Já falei, tem um problema ou outro quando a gente fala em campeonato brasileiro, porque é um campeonato de pontos corridos, mas eu acho que tem que ter sequência. Tem que ter sequência no trabalho. Claro que a campanha é muito ruim, é horrorosa, mas o Cruzeiro não tem time para estar lá e, minha opinião sincera, eu tenho certeza que vai sair de lá. Só que assim, não pode continuar empurrando da forma como está empurrando com a barriga, porque nesse jogo contra o Fortaleza, em especial, o Fortaleza ainda teve um jogador a menos, né? Então, fez o gol, o Cruzeiro buscou o empate, depois o Fortaleza fez mais um e com um a menos segurou o resultado. Então isso é muito ruim, porque mesmo com um jogador a mais, não conseguiu nem empatar com o Fortaleza. Muito bem, era jogar no Castelão, eu venho falando aqui, cara, esses times do Nordeste, quando jogar lá vai ser muito difícil, é um lugar muito quente, né? Enfim, toda essa questão. E o Fortaleza, falar de pontos positivos, né? Eu não, sim, não é que eu estou torcendo por Fortaleza, eu torço por um bom trabalho. E o Rogério Ceni vem mostrando isso ao longo dos últimos anos, né? Para mim fez um trabalho razoável no São Paulo. Eu acho que ele foi, é, vou entrar aqui no mérito, mas assim, cara, eu acho que sacanearam com ele no São Paulo, sim. Depois fez um belíssimo trabalho no Fortaleza na Série B e eu acho que segue fazendo um bom trabalho. E ele é um cara que é, é, a proposta de jogo do Rogério Ceni é um time mais ofensivo. Por isso que o Fortaleza sempre sofre muito. Lógico que obviamente, limitações técnicas, se a gente comparar com os times de cima da tabela, né, individualmente nas posições, é um time inferior aos outros. Mas que é um time que, quando o coletivo é muito forte, Fortaleza se sobressai, e é isso que a gente vem vendo. É, vem sofrendo muito, obviamente, vai ser difícil, mas é um time que eu torço pelo bom trabalho. Eu torço pela sequência, pelo planejamento, porque eu sempre quero ver isso. Eu quero ver times como o Cruzeiro, como o Palmeiras, como o próprio Fortaleza, que acreditam num planejamento, que façam um investimento nesse planejamento e que acreditem nele, e que vão até o final com isso, né? Então, espero realmente que Fortaleza consiga aí continuar com esse bom trabalho, com alguns bons resultados, se mantenha na Série A e porque é o estilo de jogo bacana também, é um pouco diferente, né? Eu acho que não se iguala ao estilo do Sampaoli nem ao do Fernando Diniz, mas é um time, o Rogério Ceni é um cara que pensa futebol mais para frente e não tanto defensivo como, por exemplo, o Felipão ou o Fábio Carille. Então, é um estilo bacana de ver, da gente ver, de acompanhar na Série A. Então, é, sai da zona do rebaixamento, respira, termina aí faz essa pausa aí da Copa América aí numa posição até boa. Claro que em termos de pontuação está todo mundo muito próximo, mas termina numa posição relativamente boa, né? E para o Cruzeiro, obviamente, já falei aqui, uma situação péssima, né? O pior dos cenários possíveis. Internacional e Bahia, jogo que teve algumas polêmicas, né? O Internacional ganhou de 3-1. Primeiro gol do Internacional, se eu não me engano, houve muita discussão se estava impedido ou não. Enfim, é, se não tivesse sido marcado, o Inter ainda fez mais dois gols, então bom resultado do Inter, jogava em casa, fez a parte dele, né, fez a sua parte, e o Internacional segue ali agora no G4, né, sobe, volta ao G4, né, terminou no ano passado também no G4, então volta mais uma vez. É um time que não mudou muito, segue muito forte, né? O Odair Hellmann, para mim, assim como eu falei de técnicos de ter sequência, de planejamento, o Odair Hellmann também é um outro exemplo. Subiu da Série B, levou esse time do Internacional né, recém-vindo da Série B para até o topo da tabela. O Internacional chegou a liderar o Brasileirão no ano passado, para quem não se lembra. Então, mais um bom trabalho, segue fazendo um excelente trabalho, o time vem bem no Brasileirão, bem na Libertadores, então acho que é isso aí, Internacional muito bem. Para o Bahia, ruim o resultado, lógico, mas era um jogo fora de casa, né? O Roger Machado vem fazendo um bom trabalho com o Bahia,
né, eliminou recentemente aí o São Paulo da Copa do Brasil, então acho que tem que parabenizar também, segue numa posição na tabela que não está distante do G6, então está no meio da tabela, não está distante, é possível chegar no G6, então segue ainda também, eu acho que numa situação bacana o Bahia. Santos e Corinthians, o clássico da rodada, né, clássico paulista, é um jogo rodeado aí de rivalidade, de uma mística, né, porque o Corinthians do Fábio Carille é um leão de clássico, né, isso que eu costumo dizer, o Fábio Carille é um leão de clássico, ele sabe jogar um clássico. Corinthians pode estar mal o que for, mas quando ele vai jogar o clássico, o Corinthians rende muito bem, mas dessa vez não aconteceu, né? Não foi isso que a gente viu. O Santos foi melhor, foi superior e conseguiu aí reverter essa superioridade em vitória, né? Gol do Sacha, mais um gol do Sacha, né? Bom momento do Santos, né? Que no começo dizia-se que precisava de um centroavante, e agora tem aí o artilheiro do Campeonato Brasileiro junto com o Everaldo, então Everaldo e Gabigol, então é muito bom o momento do Sacha, né? Vem fazendo a parte, vem ajudando, vem contribuindo para o Santos. O ponto negativo, na minha opinião, foi a questão do Rodrigo, né? A CBF não liberou o Rodrigo, o Santos pediu, o presidente Pérez já tinha reclamado disso numa partida anterior, que pediu a liberação, a CBF não liberou, continuou e não liberou mais uma vez. Então a despedida do Rodrigo vai para o Real Madrid. Ele não pôde jogar nessa despedida dele, infelizmente. Então eu acho que isso fica de ponto negativo, né? Muito ruim. É um atleta que está se despedindo do clube, a torcida comparece em peso, tem todo um significado para o atleta e não poder jogar por uma questão burocrática, isso é muito ruim, é muito chato. Para o Corinthians, eu acho que a situação eu acho que não é ruim, não é para se desesperar. O Corinthians não vem fazendo boas apresentações, isso já não é de hoje, né? Vem oscilando, faz uma excelente partida e de repente na partida seguinte já não faz um grande jogo. É isso que eu falei, eu venho falando. O grande problema do Corinthians é esse. Às vezes faz um grande jogo, a gente começa a se empolgar, pô, agora a gente vai ver aquele Corinthians um pouco mais daquela cara daquele Corinthians campeão, né? Com o Fábio Carille. Mas aí não, na partida seguinte já cai de rendimento, então eventualmente o Corinthians vai fazer uma outra grande partida infelizmente pela sequência que a gente vem vendo, é a certeza que isso não vai se manter. Então o Corinthians, a princípio, eu vejo como um time de meio da tabela mesmo, né? Porque não vem conseguindo manter a sequência e eu acho que a situação para os torcedores corintianos já não é legal, né? Porque o time não vem rendendo, é um campeonato de pontos corridos, foi eliminado na Copa do Brasil e agora mais recentemente aparecem aí nas mídias de que o Fábio Carille pode receber uma proposta para sair, aliás, uma boa proposta, é o clube da Arábia Saudita, se eu não me engano. É, então vamos ver, cara, vamos acompanhar o andamento disso, se realmente vai vingar ou se não, se realmente vão fazer uma boa proposta para o Carille, porque se o Carille sair do Corinthians, é minha opinião sincera, eu acho que o Campeonato Brasileiro para o Corinthians vai ser difícil. Cara, se o Fábio Carille sair desse time, eu acho que o Corinthians vai sim cair na tabela e pode correr um sério risco de rebaixamento. Ah, mas o elenco é bom, enfim, precisa conseguir um técnico muito bom. O Abel, por exemplo, é um grande técnico que está aí. É, mas obviamente o Corinthians sequer cogita essa possibilidade de negociar com o Abel, mas é, caso essa possibilidade se efetive, o Corinthians fica numa situação muito difícil, na minha opinião, porque é um cara que conhece o elenco, foi campeão do Campeonato Paulista, mesmo com o time não rendendo muito bem. É, todas as, todos os problemas que a gente vem acompanhando do Corinthians. Claro que o Corinthians está com alguns jogadores, né, o Pedrinho e o Vital fora, estão na seleção, mas o próprio Cássio, o Fagner também estão na seleção principal, teve alguns desfalques sim, por isso que eu acho que não é motivo para desespero essa derrota para o Santos, mas eu digo isso mais em termos de continuidade, né, do continuidade do campeonato, continuidade do ano, porque é um cara que é o que eu falei mais uma vez, apesar de ter um esquema tático muito defensivo, é o tipo de esquema tático que pelo menos garante pontos para o Corinthians.
né, garante o Corinthians numa situação confortável na tabela, se não a ideal, que é no topo da tabela, uma situação confortável. E a saída do Fábio Carille, para mim, é o pior dos cenários para esse time do Corinthians. Eu, sinceramente, se ele sair do Corinthians, eu vejo esse time cair na tabela de forma significativa, perdendo muito rendimento, a menos que consiga um grande técnico, um cara mais cascudo, um cara mais medalhão para conseguir fazer esse time render o que o Fábio Carille vem fazendo ele render. Então fica aí, eu acho que um ponto de preocupação. Seguir falando na tabela, CSA e Flamengo. O Flamengo ganhou do CSA, o jogo foi no Mané Garrincha, lá em Brasília, né, parecia que o Flamengo estava jogando em casa, né, a casa cheia de flamenguistas, né, o CSA vendeu o mando de campo e ao vender o mando de campo assumiu que essa derrota praticamente estava computada, né? Porque uma coisa é você jogar no seu estado, eu falei, o CSA é um daqueles times do Nordeste que eu venho falando, né? Incluo Fortaleza e Ceará também. É um lugar muito quente, é difícil de se jogar lá. O Flamengo, com certeza, se jogasse lá, ia sofrer muito, né? Mas o CSA, obviamente, é, por questões de renda financeira, vendeu esse jogo e acabou assumindo o risco, né? O Flamengo jogou praticamente como um mandante e fez a sua parte, ganhou de 2-0 e para o CSA é mais uma partida que comprova, vai fazendo a gente comprovar, né, e ter cada vez mais a certeza de que vai ser um time que vai brigar mais para a parte de baixo da tabela. Não queria isso, né, porque eu sempre acho bacana, uma novidade, alguma coisa diferente, é por isso que eu falei aqui do próprio Fortaleza, um trabalho bacana do Rogério Ceni. O Goiás também vem fazendo um belíssimo campeonato, e o CSA, claro, o CSA e Avaí, outros dois times que subiram da Série B. Falei, é sempre legal ver alguma coisa diferente, né, para ver se esses times conseguem propor um jeito diferente de se jogar futebol. Mas infelizmente não é isso que a gente vem vendo, e cada vez mais a gente vem confirmando essa certeza de que vai ser um dos times que vão brigar na parte de baixo da tabela. Vasco e Ceará, mais uma vitória do Vasco, hein? Vasco sai da zona do rebaixamento. Que momento do Vasco! Era isso que eu queria ver. Isso era outra coisa que eu vinha falando, que eu sempre venho falando desse time do Vasco, né? Pecou muito pelo planejamento, pagou o preço por isso, foi lanterna por algumas rodadas e agora contrata o Luxemburgo, um técnico, eh, cara, um dos, vamos dizer assim, um técnico da velha guarda, né? Cara que foi super campeão, foi contestado nos últimos anos por resultados muito ruins e agora parece que vem colocando o Vasco nos trilhos, né? Imagino eu que sim, né? Pelos resultados que a gente vem vendo, ganhou até de um adversário bastante significativo, que é o Ceará. Claro que o Ceará nas últimas rodadas também derrapou um pouco, então não dá para dizer que o Vasco voltou, né? Voltou a ser um time que jogando muito, que vai brigar no topo da tabela. Eu acho que tem que ser passo a passo, né? O Vanderlei conseguiu o primeiro passo, que é terminar essa parada aí da Copa América fora do Z4. E foi isso que ele conseguiu. Vai ter tempo para trabalhar bastante, para fazer é, 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 entender melhor esse elenco, fazer esse time jogar num esquema tático bacana. Porque é o que eu falei, esse time do Vasco a gente já viu, né? Foi campeão da primeira fase do Campeonato Carioca, de forma invicta. Então, assim, a gente já viu esse time jogar mais, né? Teve um jogo contra o Santos de Copa do Brasil, se eu não me engano, jogou demais o Vasco. Então, é um time que pode render muito, né? Ah, mas é limitado. É limitado, mas os jogadores que estão lá e foram esses que eu falei, que a gente já viu render muito e fazer esse time jogar muito bem. Então eu espero que o Vanderlei consiga fazer esse time voltar a render. É claro que é muito cedo para falar de é, é, disputa de G6, a área de Libertadores. Eu acho que tem que pensar passo a passo o Vasco, né? Fez o primeiro passo, agora vamos treinar nessa pausa e vamos tentar dar continuidade nessa boa fase. Ceará também eu acho que nada a se preocupar no momento, tá? Eu falei, perdeu o rendimento aí nas últimas rodadas, mas eu acho que nesse momento não tem nada de desespero, enfim. Acho que o Ceará, se a gente comparar com os times que estão no G6 hoje, o Ceará não tem time que se equipare a eles, mas é claro, conseguiu aí uma boa escalada e mostrou um bom futebol, obviamente, tem toda a condição de disputar, mas tem que acreditar, tem que render. Jogo fora de casa, né? Era uma derrota possível,
então não pode perder pontos jogando em casa. Na sequência, Atlético Mineiro e São Paulo, né, o jogo terminou empatado, o Atlético saiu na frente, São Paulo conseguiu empatar e, cara, mais uma vez, vamos ficar falando aqui de São Paulo. O Atlético, claro, é um time que vem muito bem na tabela. Acho que esse empate foi ruim pro Atlético, né? Porque jogava com o mandante, é um time que está lá em cima, acabou até saindo do G4 com esse resultado. Então, pro Atlético não foi bom esse empate, pro São Paulo acho que foi excelente, né? Porque vinha saindo com um empate, gol do vinha saindo derrotado, né? Gol do Alejandro e aí o Alexandre Pato consegue empatar. Belíssimo gol do Alexandre Pato, diga-se de passagem. Mas o São Paulo, cada rodada que passa, tá ficando repetitivo eu falar de São Paulo, né? Um time que não vem rendendo, infelizmente. É, muitos empates, né? As últimas 3 rodadas de empates. Então, essa sequência por si só diz a fase do São Paulo. Um time que não vem rendendo, tem alguns problemas, alguns jogadores lesionados que estão fora, então não consegue pôr a sua força máxima em campo, força máxima, digamos assim, né? Então, é um time que vem sofrendo muito, né? A pausa da da Copa América eu espero que faça muito bem, vai para o Cuca ter tempo de trabalhar, recuperar alguns jogadores e tentar voltar para o segundo turno, digamos assim, não chega a ser o segundo turno de verdade, né? O segundo turno do ano, né? Segunda parte do campeonato, é, é, apresentando o melhor futebol e rendendo um pouco mais, porque é um time que se reforçou, né? Contratou grandes jogadores, então o São Paulo se reforçou muito desde o começo do ano e infelizmente a gente não vê vendo resultado, claro, o melhor resultado finalista do Campeonato Paulista. É um bom resultado, pelo que vinha apresentando o São Paulo ao longo do Campeonato Paulista todo, e terminar como finalista era inimaginável na primeira fase do Campeonato Paulista, mas agora perde muito rendimento de novo. Eu acho que isso preocupa, né? É uma coisa que a gente vem falando, cada rodada a gente vem falando e está repetitivo. E o São Paulo segue na mesma. É um time que não consegue render, não consegue trazer um bom futebol, pelo menos aquele futebol que a gente que trouxe esperança para o torcedor, que a gente viu que um time que jogava muito, né? Isso a gente não vem vendo mais. Falar agora vou falar primeiro, deixar o Palmeiras por último, né? Falar de Chapecoense e Fluminense empataram, né? E o Goiás ganha do Atlético Paranaense. Bom momento do Goiás que chega ao G6 e do Atlético Paranaense ruim, cara. Mais uma derrota. Um time que é muito bom, né? Tem um bom esquema tático e sempre complica quando joga com os times de cima da tabela, né? Pegar o exemplo mais recente, fez um jogo contra o Palmeiras, não estava nem com o time titular e dificultou muito para o Palmeiras. Dificultou demais. O gol do Palmeiras saiu num lance de pênalti, então precisou de um pênalti para sair com a vitória. Então é um bom time, mas a fase também não é bacana, não vem numa sequência legal. Vai ter um tempo bom para se trabalhar e segue aí no meio da tabela. Primeiro time aí, o último time aí, digamos, na zona de classificação para a Sul-Americana. Falar de Palmeiras agora, o líder do Campeonato Brasileiro fez um jogo contra o Avaí. Era um jogo que o Palmeiras realmente precisava ganhar e confirmou aí o seu favoritismo, né? Era um jogo contra o Lanterna, então fez a sua parte, ganhou de 2-0. Primeiro gol, até um gol meio de sorte aí do Daverson, depois um belíssimo gol do Bruno Henrique e segue mais líder do que nunca. O Palmeiras termina aí essa é, pausa, vai para essa pausa da Copa América como líder isolado, 2 pontos à frente do Santos e ainda com um jogo a menos. Então o Palmeiras segue muito bem, né? Segue líder isolado com um jogo a menos. Eu acho que isso era o melhor dos cenários possíveis. Mais uma vitória, uma sequência de vitórias impressionante. O Palmeiras segue com mais de 90% de aproveitamento nesse campeonato e é indiscutível, né? O momento é fantástico e isso a gente vê o resultado disso, né, na posição da tabela, que é o líder e ainda segue disputando tanto Copa do Brasil como Libertadores. É um time que pode brigar tranquilamente pelos 3 campeonatos, é, e fez a sua parte, né? O Felipão falou isso, falou: vamos tentar conquistar o máximo de pontos possíveis
E vou além, né? O Felipão ainda falou, né? Falou, cara, tem gente falando que a gente já vai ser campeão. Eu falei aqui, cara, é muito difícil, porque eu me baseei, obviamente, na entrevista do Sampaoli, né? Falando que torcida cobrando título, título, e o Sampaoli falou, cara, é muito difícil a gente pensar em título agora com o Palmeiras da forma como vem jogando. E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que falar em título é muito cedo, muito precoce, né? O campeonato só foram 9 rodadas, né? Tem muita rodada ainda para acontecer, mas é, é, é pela sequência que a gente fala isso, né? É pela sequência, pelo momento que vem o Palmeiras. Porque assim, se, se a gente comparasse com, sei lá, Internacional, ganha um, empata, ganha, perde, ganha. É um time que oscila, então é muito difícil você, pô, esse time aí vai brigar no topo da tabela, vai, mas muito difícil dizer que é um candidato a título ainda. O Palmeiras não, cara, é um time que é, empata, ganha, 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 depois empata outro jogo, um time que não toma gol de jeito nenhum. Então, pela sequência que a gente vem vendo, e não é uma sequência de 2, 3 jogos, é uma sequência de muitos jogos, isso vem desde o ano passado. A sequência é fantástica, o elenco se manteve, comissão técnica é a mesma, e parece que o ano não terminou para o Palmeiras, né? Parece que o Palmeiras parece que virou o ano e segue jogando da mesma forma, segue rendendo muito no Campeonato Brasileiro, é impressionante, né? O chacoalha, digamos assim, que tomou no Campeonato Paulista. O Palmeiras, diga-se de passagem, nunca faz um, um, não, nunca não, né? Aí eu tô sendo maldoso, né? O Palmeiras chegou a ser finalista do Campeonato Paulista, perdeu pro Corinthians no ano passado, mas esse ano caiu na semifinal. Mas sim, sempre acaba meio que decepcionando no Campeonato Paulista e dispara no campeonato. Dispara não, ano passado não começou assim de forma tão contundente como a gente tá vendo esse ano, né? Até porque não era o Felipão na época, mas o momento é fantástico, o momento é fantástico e o resultado a gente observa aí na própria posição na tabela, na sequência de jogos, é, sequência de jogos jogando como mandante, saldo de gols, gols tomados, enfim, tudo, absolutamente tudo comprova aí justifica aí essa primeira colocação do Palmeiras. E vai para essa pausa, acho que vai fazer muito bem, porque pelo menos grande parte dos principais jogadores não vão disputar essa Copa América, não corre risco de lesão, tem muito tempo para treinar, para ganhar entrosamento. Felipão conhecer melhor outras alternativas, porque a partir da volta da Copa América vai ter que rodar muito, né, porque aí vai começar volta a Libertadores, Copa do Brasil, vai ser aquele calendário louco, então vai ter que fazer um rodízio muito bem feito e o Felipão vai ter muito tempo para fazer isso. Então ter esse privilégio, né, de trabalhar todo esse tempo com pelo menos é, grande parte dos jogadores, se eu não me engano, acho que só o zagueiro do Palmeiras que foi para a Copa América, se eu não me engano, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado. Então, se for só isso, cara, praticamente o elenco inteiro, tanto titular quanto reserva, disponível para treinar, para ganhar entrosamento, para decidir, né, quem que vai jogar o Campeonato Brasileiro, o campeonato de mata-mata, seja a Copa do Brasil, seja a Libertadores, e buscar aí esse, esse sonho aí, pelo menos da torcida, acho que sonho de qualquer palmeirense, da própria comissão técnica também, de se não ganhar os 3 títulos, chegar longe, né, e continuar se mantendo como um dos fortes candidatos ao título dos 3 campeonatos. Então o momento é muito bom. E mais uma coisa, né, o Palmeiras recentemente aí confirmou a contratação do Ramires, do volante Ramires, né, ex-seleção brasileira, mais um baita jogador para esse elenco que já é muito forte, né, então é, se reforça ainda mais, né. Falando em reforçar, falar também do Flamengo, né, que tem aí confirmou também a contratação do Rafinha, lateral, muito bom jogador também, estava no Bayern de Munique, então o Flamengo também, outro time que segue se reforçando muito bem. É um timaço esse time do Flamengo, do Palmeiras também. E vamos acompanhar, talvez aconteçam mais coisas nessa pausa aí da Copa. Talvez venham alguns jogadores, porque alguns provavelmente vão sair nessa janela. Então, o mercado pode mexer legal.
Então vamos estar acompanhando isso aí também, mercado, Copa América, um pouco de Copa do Mundo Feminina. Falei, tá um pouco difícil de acompanhar porque não são todos os jogos que são transmitidos, mas falar rapidinho de seleção feminina, a seleção perdeu da Austrália, né, infelizmente, jogo que o Brasil saiu na frente 2-0, acabou tomando a virada saiu até num gol muito infeliz, um gol contra, mas faz parte, cara. Acho que não acho que a seleção é uma unanimidade, né, digamos assim, não é a seleção mais favorita, mas eu acho que a seleção está numa boa condição, né, o que deu para ver, primeiro jogo eu acho que simplesmente não conta, porque foi contra uma Jamaica, um time muito mais fraco tecnicamente. Agora sim, cara, eu acho que é um jogo que, mesmo com a derrota, é um tipo de jogo para balançar, cara. Ó, esse é o nível do campeonato. A gente vai ter que jogar nesse nível, cara. E a seleção acabou até fazendo 2 gols na Austrália. Acho que ninguém imaginaria que a seleção sairia, né, 2-0 logo de cara assim na frente da Austrália e infelizmente acabou tomando a virada, né? As substituições, na minha opinião, também algumas não foram muito boas. A seleção perdeu muito rendimento, também voltou para o segundo tempo muito ruim. Então, eu acho que é bacana. Eu acho que não é motivo de desespero nem nada. Eu acho que foi uma derrota importante para dar a chacoalhada, é para mostrar, cara, jogamos bem, primeiro tempo. Segundo tempo, não muito bem, mas mostramos que podemos jogar em alto nível, né, e chegar longe nesse campeonato. Pensar em título, lógico, está muito longe, mas eu acho que vamos pensar jogar jogo, a gente é capaz sim, bater de frente com qualquer um, né, que a gente tem jogadores, a gente tem time para isso. Então, seguir nessa pegada, né, e tentar manter a intensidade ao longo dos 90 minutos, que perdeu muita intensidade, né? A seleção brasileira feminina é um time que tem a média de idade um pouco mais alta, então é até normal que perca rendimento ao longo do jogo, mas a forma como perdeu o rendimento foi gritante, foi brutal, e a Austrália percebeu isso e se aproveitou muito bem dos momentos. Hoje tem jogo da seleção brasileira masculina pela Copa América e semana que vem a gente volta para comentar aí o que aconteceu no final de semana. Bastante jogo para acontecer. E é isso aí, gente. Fica o meu convite mais uma vez. Quiser que eu fale de qualquer outra coisa, que seja outro esporte também, deixa um comentário aí, a gente vem falar um pouco, por que não? De NBA aconteceu ontem, Toronto Raptors foi campeão, né? Campeão inédito, né? Nunca tinha sido campeão, primeiro time fora dos Estados Unidos a ser campeão. Então, vamos aí, comenta aí, pede que eu venha e comento, né? Procuro saber mais, me informo e comento um pouco, faço um resumo aí para vocês, beleza? Valeu, gente, obrigado e bom final de semana e até semana que vem, hein? Tchau!